Eu saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com você, nesse domingo, um texto na Palavra de Deus que se encontra no Velho Testamento, em Daniel, capítulo 6. Nós vamos estar lendo alguns versículos ao longo dessa mensagem, tá certo? E nós colocamos aqui um tópico para servir de direção: as prioridades na vida de um homem de Deus. As prioridades na vida de um homem de Deus. Nós sabemos que os eventos da vida, os acontecimentos à nossa volta, têm um potencial muito grande de mudar ou não a nossa vida, a nossa rotina. De repente, o que era prioridade deixa de ser prioridade. De repente, o que não era prioridade passa a ser prioridade. Então, as coisas, os eventos, eles têm esse potencial de mudar a nossa vida, de alterar as coisas, seja para melhor ou seja para pior, tá certo? E eu gostaria inicialmente de considerar um primeiro ponto, que é esse: o poder de um decreto sobre a vida de um homem de Deus. O poder de um decreto sobre a vida de um homem de Deus. Bem, nós sabemos que Daniel, ele era um dos cativos de Judá que foi levado para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Por se tratar ele de uma pessoa de linhagem real, ele foi preparado para servir na presença do rei Nabucodonosor. E aqui no capítulo 6, nos diz que Daniel foi designado por Dário para ser um dos presidentes do reino. Acompanhe aí no capítulo 6. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, Daniel, ele adquiriu notoriedade, ele no reino, não somente no reino de Nabucodonosor, mas agora no reino de Dário, tá certo? E ele também atraiu a inveja, os invejosos, aquelas pessoas que tinham inveja porque Daniel se sobressaía, porque era um homem de Deus, era um homem fiel e tinha a simpatia do rei. E eles tentaram encontrar alguma culpa na vida de Daniel para derrubá-lo daquela sua posição, mas não conseguiram encontrar. No versículo 4 diz: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. E o que aconteceu? Os sátrapas, eles decidiram orientar o rei a baixar um decreto. E esse decreto proibia
qualquer pessoa de se dirigir a qualquer Deus, senão ao próprio rei. E qualquer um que desobedecesse o decreto iria ser jogado na cova dos leões. E assim foi feito o decreto, sancionado pelo rei, e diz a palavra de Deus que o decreto tinha durabilidade de 30 dias, proibia que se fizesse oração a Deus, como já disse, e o objetivo desses líderes era paralisar a vida do homem de Deus, era destruir a vida de Daniel, porque ele se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas. Ele era um homem de um espírito excelente. Tá certo? Porque Satanás, ele nunca está satisfeito, meus irmãos, com a nossa vida, quando nós estamos crescendo diante de Deus, quando nós estamos obtendo êxito na vida espiritual. Ele quer nos destruir, nos desestabilizar, ele quer nos derrubar. Ele anda rugindo como leão, como diz o apóstolo Pedro, procurando alguém para devorar. Então, por trás desses homens estava, nós podemos dizer isso, as intenções malignas de destruir o homem de Deus. E diz a palavra que eles sabiam, né, que Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Daniel era um homem piedoso, um homem muito espiritual. E no versículo 10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de Deus, como costumava fazer. No versículo 11 diz que aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel justamente orando, suplicando diante de Deus. Então, veja, nós vamos voltar a esse ponto, mas gostaria de considerar com vocês um outro ponto, que é justamente esse. Vamos pensar sobre o alcance dos decretos dos governos sobre a nossa vida. O alcance dos decretos dos governos sobre as nossas vidas. Nesses dias aí de pandemia, só o que se ouve é sobre decretos. O governo decreta estado de calamidade. Antes que a calamidade chegue, ele já está decretando a calamidade. O governo decreta que o comércio não pode ser aberto. Apenas alguns serviços essenciais. O governo decreta que as praças não podem ser frequentadas pela população. O governo decreta que as igrejas não podem se reunir para cultuar a Deus. Recentemente, eu vi um caso de uma senhora na sua casa, com seus familiares reunidos ali orando,
quando de repente a polícia chegou proibindo aquela reunião. Veja, com seus familiares. Outro dia também eu vi um fiscal que quis proibir o sacerdote de fazer uma transmissão online para os fiéis. Estava somente ele e um ajudante na igreja. Veja que absurdo. Ele alegava justamente o quê? O decreto do governador. Nós vemos também o decreto proibindo que haja atendimentos para outros tipos de doenças, senão para o coronavírus. Uma coisa muito sem lógica. Como se a única prioridade agora fosse a questão do vírus, do coronavírus, e outras pessoas que dependem de atendimentos prioritários, como quimioterapia, sendo suspensas. E não chegou ainda o decreto proibindo falar com Deus, mas não vai demorar. Já existe em outros países, como a China, onde os cristãos não podem cultuar a Deus. Eles fazem isso às escondidas. Eu sei que muitos, ainda não chegando o decreto em nosso país, proibindo de se congregar, alguns, eu imagino que já não se congregavam, né? E agora, isso tem sido um problema, né, para muitos, para o povo de Deus, para muitas pessoas que servem o Senhor. Porque todos esses decretos, eles afetam a nossa vida de alguma maneira. Ele afeta a nossa agenda. O que era prioridade, de repente, deixa de ser prioridade. Mas eu quero considerar com vocês um outro tópico. Vamos pensar na resposta de Daniel ao decreto em relação à sua própria vida espiritual. O decreto era proibindo qualquer pessoa a falar com o seu Deus durante o período de 30 dias. Quem quisesse pedir, deveria se dirigir ao rei. Mas como esse decreto afetou a vida de Daniel? Teria afetado a vida de Daniel? Como foi que ele reagiu? Nós sabemos que o objetivo visava paralisar a vida do servo de Deus. Mas não foi somente a vida dele que esse decreto afetou. Ou pelo menos intentou. Então nós vemos na palavra do Senhor, né, que o decreto não fez Daniel deixar de fazer o que ele considerou prioridade. O que era prioridade antes do decreto para Daniel, considerou sendo prioridade quando o decreto foi promulgado. Aqui na palavra de Deus, no versículo 10, diz assim, no capítulo 6. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos. Veja bem, 3 vezes por dia, Daniel entrava no seu quarto. Ele tinha esse costume. Ele se ajoelhava. Ele continuou fazendo isso.
Ele se colocava diante do Senhor, de joelhos, e ele orava. Ele continuou orando, como de costume. Diz também que ele dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele apresentava súplicas ao Senhor pelo povo, pelos seus conterrâneos. Quer dizer, a vida dos servos de Deus não se alterou. Ele continuou fazendo o que ele fazia, porque ele julgava que aquilo era prioridade na sua vida. E Deus honrou este homem de Deus que manteve as suas prioridades. Glória a Deus. Outro ponto que eu quero considerar aqui é como nós temos respondido a esses decretos. Como esses decretos têm afetado a sua vida. Como você tem respondido a eles. Tudo isso tem entristecido a sua vida? Como você tem reagido? Algumas pessoas, de repente, que não tinham uma vida de oração, que não buscava Deus, que não lia sua Bíblia, de repente poderá ter considerado isso como prioridade, e esse momento serviu como motivação para iniciar um relacionamento com Deus. Ou talvez aquele que vinha mantendo uma disciplina na vida espiritual, um plano de leitura, uma vida de oração, de repente teve a sua vida abalada com tanto decreto, com tanto terrorismo. Então todos esses acontecimentos mundiais e locais fizeram com que a sua fé se abalasse e a sua vida espiritual já não é mais a mesma. Ele teme pela escassez, pelas enfermidades. Muitas coisas podem estar e estão acontecendo mundo afora. Coisas dessa natureza. Nós sabemos que Satanás, ele realmente tem interesse que as coisas fiquem piores. A posição de Satanás é como a posição de alguns políticos: quanto pior, melhor. Então, mas a vontade de Deus para a sua vida, ela é diferente. Nossa posição não pode ser diferente da posição de Daniel. Nós sabemos que muitas pessoas mudam suas prioridades por diferentes motivos. Às vezes por causa do trabalho. A pessoa vem lendo sua Bíblia, tendo uma vida de oração regular, de repente começa a trabalhar, já mudou suas prioridades. Agora eu estou trabalhando. Eu sou muito ocupado. Às vezes aquele jovem, né, que vinha servindo a Deus na igreja, no ministério, tendo uma vida de oração, uma vida aplicada ao estudo da palavra, mas de repente ingressou na universidade e agora está muito ocupado. E a sua rotina muda, a sua vida muda e muda para pior, porque agora ele não tem mais tempo para servir, ele não tem mais tempo para orar. Isso acontece. Eu tenho visto isso acontecer. Às vezes por causa de um relacionamento amoroso, afeta o relacionamento das pessoas com Deus.
às vezes por causa de uma adversidade, às vezes por causa de uma discussão, às vezes por causa de um divórcio. Enfim, são muitos os motivos pelos quais as pessoas deixam-se abalar e mudam a sua vida para pior. E aquilo que era prioridade deixa de ser prioridade. E elas sacrificam o seu relacionamento com Deus e a sua vida de oração. Nós temos que aprender como Daniel. Nós não podemos mudar as nossas prioridades. Nós temos que continuar entrando em nosso quarto. Lembra que Jesus falou? Entra no teu quarto e conversa com o teu pai em secreto. E em secreto ele vai te ouvir e vai te responder. Nós temos que continuar entrando no nosso quarto. É verdade, nós não temos agora o tempo para entrar, mas nós temos a presença de Deus diante de nós em nossa casa. Nós acessamos a presença do Senhor. Entramos no nosso quarto, nos ajoelhamos, nós falamos com o Senhor. Nós temos que continuar fazendo isso. Nós lemos a sua palavra, meditamos nela. Nós fazemos súplicas, nós temos que continuar fazendo súplicas ao Senhor. E nós temos que continuar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e por tudo que Ele ainda vai fazer. Nossa rotina não tem que mudar para pior. Mas nós temos que melhorar a cada dia. Porque, como diz a palavra de Deus aqui, diz que Daniel, ele costumava fazer isso, ele continuou fazendo isso. E Deus honrou a vida do homem de Deus. Deus vai honrar também a sua vida, meu querido. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a sua vida de oração? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Colossenses sobre a necessidade de perseverar na oração. Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Nós temos que perseverar na oração, não podemos desanimar. O diabo que quer nos ver desanimado. É na presença de Deus que nós vamos encontrar consolação, refúgio, direção. É na presença do Senhor. Continue entrando. Não deixe se afetar pelos decretos, muitos deles injustos, muitos deles sem lógica. Continue entrando no seu quarto, falando com o seu Deus, compartilhando suas dores, compartilhando seus problemas, sua ansiedade, através da oração, através da súplica. E diz a palavra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sim, não vamos mudar nossa prioridade. Satanás, ele quer mudar as nossas prioridades, mas nós não vamos permitir que isso aconteça. Que a alegria do Senhor, o gozo do Senhor seja completo na sua vida. Que você esteja envolvido com Ele, se regozijando nele e tendo prazer na comunhão com Ele. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.